Shalom, shalom! E hoje é quinta-feira, dia de acendermos a chama da fortaleza e acionar a benignidade do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, hoje, desde manhã, né, eu estou a serviço do Senhor. E então, hoje teve bastante atendimentos e acabou também entrando os trabalhos da faculdade, o pessoal começou a me chamar lá e eu acabo auxiliando uma professora, então eu não consegui fazer na parte da manhã e nem ao meio-dia, mas eu entreguei já chegou ao meio-dia, amém? E tá tudo certo. Mas agora, bem próximo do horário, né? Das 18 horas, antes das 18, eu me separei para poder estar liberando a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Depois de alguns atendimentos, o Senhor me trouxe uma palavra, uma frase muito importante. Ele trouxe assim, Gálatas 6:17. Quanto a mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Amém? Então eu falei, meu Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus. Todos aqueles que servem ao Senhor no reino são é, acaba caminhando e sofrendo, não que sofrendo, né? Mas tendo a mesma caminhada que o Senhor Jesus teve, né? De desprezo, de não ser aceito por homens, de ajudar, auxiliar e passar por tudo que o Senhor passou, né? A rejeição, né? Que Cristo sofreu seria inevitável que nós não sofrêssemos, né? Porque somos feituras do Senhor e estamos na mesma jornada chamada, né? O caminho do Senhor, né? Nós somos do caminho, né? Então, é inevitável que a gente também não sofra as mesmas consequências, né? Do que o Senhor Jesus passou com os homens. Mas glória a Deus por isso, né? E essa é a jornada do cristão. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta quinta-feira, onde nós nos revestimos do capacete da salvação e acionamos a virtude da benignidade do Senhor. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos livra, Senhor, de toda amargura, ira, inveja, confusão, engano, visão distorcida, confusão nos pensamentos e, principalmente, de roubos espirituais, de esquecer das verdades do Senhor. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Hoje, Senhor, é o quarto dia, Senhor, e se abre uma porta da primeira semana em que nós estamos nesse propósito de Yom Teruah, convocações. Fala conosco através dessa palavra que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, quero me revestir, Senhor, com a capa da humildade e que toda honra e toda glória seja do Senhor nesses dias em que nós estamos, Senhor, vivendo esses processos. São semanas onde nós nos colocamos diante do Senhor para que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Amém, queridos? Então, Gálatas 6:17. Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Amém? E a nossa palavra hoje está em Lucas, capítulo 15, verso 11. Alegria de recuperar o que estava na presença e se perdeu. Eu já coloquei ali no Instagram a árvore, né, dos frutos do Espírito. Ontem eu lancei ali a questão das feridas, a ferida, a frustração, né, que ela traz aí dois bracinhos, duas vertentes, que é o ódio e a inveja, e ela acaba abrindo uma gama aí, um, galhos, né, ramificações,
que vem das perversões. O que é perversão mesmo? Fugir da lei, né? Mas hoje nós vamos falar da árvore dos frutos do Espírito, em nome de Jesus, amém? Porque, queridos, o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus estava para subir aos céus, os discípulos ficaram bem entristecidos e ficaram com medo de ficar sem um apoio espiritual. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele era mais do que um mestre, um senhor, ele era amigo, ele era um apoio espiritual, ele era uma confiança, ele trazia esse conforto espiritual para os discípulos. E muitos deles tinham suas emoções saradas mesmo, porque Jesus, ele tinha a presença maravilhosa da vida de Deus nele, né? Então, quando ele foi subir aos céus e os discípulos ficaram muito entristecidos, e o Senhor falou: Olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Vocês vão ter o Consolador, o Espírito Santo. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, verso 11, 1, né? Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo, onde nós vimos a questão da pessoa, né, que não quer viver a lei do Senhor, a lei não, a pessoa que não quer viver debaixo das observâncias, da obediência do Senhor, que é as ordenanças que o Senhor passou. E hoje nós vamos ver um filho, ao contrário, ele vivia na obediência e nas ordenanças, e ele escolheu abandoná-las, tá? Então, nós vimos a consequência daquele que saiu dos sepulcros para vir para Jesus, para o Pai. E hoje nós vamos ver um que estava na presença do Pai e saiu para o sepulcro, para a vida, para os aprisionamentos, né? Para o mundo. Então, Lucas capítulo 15, 11. E continuou o Senhor estava falando as parábolas, né? E o Senhor falou sobre mais uma parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a minha parte dos meus bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou, beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhes: que era aquilo? E eles informaram: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com
saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegramos e nos regozijamos e nos alegramos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Hoje nós vamos falar sobre a alegria de recuperar uma pessoa que estava na presença de Deus e ele se perdeu, saiu. Olha só que interessante. Quando a gente olha essa parábola, nós fazemos três tipos de perguntas. Quem foi testado? O pai, o irmão mais velho, o irmão mais novo, né? Essa parábola, ela é uma das mais ricas que tem, porque ela ensina ela pode ser administrada para qualquer coisa, qualquer situação, para pais e filhos, para liderados e líderes e liderados. Ela é fantástica. Essa parábola e essa palavra, ela é cheia de riquezas. Mas, como nós estamos trabalhando em Yom Teruah, e é um período de nós nos arrependermos para voltar para o Pai, esse é o propósito desse jejum, do jejum de aproximação. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, né? Essa é a primeira semana. Amanhã, né, ela encerra a primeira semana. Então, nós estamos no primeiro processo inicial. As 2 primeiras semanas, nós vamos trabalhar um corpo do início do processo desses 50 dias. As 2 primeiras semanas, né? A segunda, terceira e a quarta semana, a primeira e a segunda semana, nós vamos trabalhar a parte inicial do propósito. A terceira e a quarta semana, terceira, quarta e quinta semana vai ser o desenvolvimento do corpo do trabalho do propósito. E a sexta e a sétima semana, elas serão conclusão desse processo que nós estamos aqui de arrependimento, de perdão, de análise, de busca, de aproximação do Senhor, de analisar tudo que a gente fez, tudo que a gente pode fazer de novo. Afinal de contas, Yom Kippur, ele é um processo de abrir os livros, né? O Senhor abre os rolos e vai ali reescrevendo mais um ano de vida para cada um de nós, né? Onde está escrito isso? Pela fé, nós temos que crer que assim como Israel também trabalha dessa forma, nós observamos. Ah, mas isso é judaísmo, queridos. O Senhor Jesus, ele participou de todas essas festividades, claro, Jesus, ele era judeu. Mas essas solenidades e essas observâncias que nós vamos ver em Levítico, capítulo 23, o Senhor falou: olha, eu vou deixar, o Senhor tirou o povo de Israel da casa da servidão do Egito, eles eram escravos, e o Senhor falou: olha, eu vou deixar algumas coisas aqui para vocês irem se limpando como pessoa, como cidadãos do céu. Eu vou deixar minhas comemorações, minhas festas, minhas solenidades, e das quais você lendo ali em Levítico 23, você vai ver Yom Kippur. Yom Kippur é chamado também o dia do julgamento, o tribunal, né, do Senhor. E todas as vezes que nós passamos por esses tribunais, que nós nos colocamos na balança, queridos, nós nos colocamos na balança, amém?
É melhor a gente se colocar, né? Olha, Senhor, pode deixar, Deus. Eu vou ali na balança e eu subo na balança e eu me peso diante do Senhor do que deixar que o Senhor, fazer vista grossa e deixar que o Senhor nos analise e põe na balança. Não, queridos. Vamos fazer a nossa parte enquanto estamos vivos, porque depois que nós fecharmos os olhos nessa terra, não haverá mais o que fazer. Essa terra aqui, toda a nossa vida material, ela é um tribunal constante. Todos os dias, no acordar, ao dormir, ao deitar, nós temos um dia para poder manifestar os julgamentos do Senhor, que serão muito mais fáceis se a gente andar corretamente e analisar agora do que depois, né? Que depois, queridos, não haverá mais, né, o que fazer. Ah, a gente vê isso na parábola, né? Entre o Lázaro e o mendigo ali. E ele fala, Senhor, me dê uma chance para voltar ali e falar para minhas parentes, para minha família. E Abraão fala, né? Interessante, né? Ele fala assim, mas se nem ouviu Moisés, vai ouvir você? Quem é você? Então, vamos nos colocar diante do Senhor nesses dias, orar, clamar, jejuar, nos aproximar e falar, Senhor, precisamos do Senhor. Nos colocamos diante da balança do Senhor, tenha misericórdia de nós. Queridos, quando a gente olhar para uma pessoa e ver que ela caiu, a gente tem que olhar para ela com olhos de compaixão, misericórdia e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou de pé. E todos nós estamos sujeitos, queridos, a ser avaliados, né? Então, é melhor que o Senhor faça isso, nós e o Senhor, do que deixar que a mão do Senhor venha pesar. Esse ano de 5.786, nós teremos a letra Yod, que significa súplica, ou também peso, né? Justiça. Então, é melhor que falar a palavra certa. Ou é graça, ou é súplica, né? Então, é melhor que seja súplica, né? Melhor nós nos colocarmos e já pedindo para Deus que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, né? Nossa alma, em nome de Jesus. Mas olha, vamos lá. Hoje nós queremos falar da árvore, né? Dos frutos do Espírito. Então, se uma árvore, Adão, as obras adâmicas, se deu ali por frustração e abriu dois bracinhos, que foi inveja e ódio. A árvore dos frutos do Espírito se dá pela entrega, que é o amor, que é Jesus na cruz, que vai se dar pela obediência e pela entrega, e depois nascem todos aqueles frutos maravilhosos. Ontem vimos os frutos, né, corrompidos, e hoje nós vamos ver os frutos maravilhosos. Mas, acima de tudo, eu quero falar sobre o amor. Porque o amor, queridos, ele é um dom de Deus. A gente vê isso em 1 Coríntios 13, né? Foi a palavra que foi ministrada no meu casamento. O amor tudo crê, tudo sofre, né? Tudo suporta. É maravilhoso, queridos, essa palavra. E João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer por nós. Que amor é esse, queridos? Mas que amor é esse? Né? Então, o amor, queridos, ele é um dom de Deus e é o que nos faz andar como igreja de Cristo em qualquer circunstância. Se você está sofrendo acusação, se você está passando por difamação, não importa o que você está fazendo, eu quero me justificar. Não faça isso, querido. Eu estava assistindo um videozinho, eu passei assistindo que salvar, mas eu achei interessante. O rapaz dizia assim: não se justifique. Quem te conhece não precisa, e quem não te conhece não vai valorizar. Então, queridos, não justifique. A nossa justiça de nada vale.
É claro que nós temos a tendência de lutar pelo aquilo que nós acreditamos. Se for a palavra do Senhor que nós tivemos a serviço do reino, o próprio Senhor vai justificar as nossas vidas. Mas horrenda coisa é nós julgarmos o nosso irmão. Porque a palavra de Deus diz que aquele que chama o seu irmão de louco, né? Olha que louco, olha o que tá fazendo. É réu do fogo do inferno. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e nós avaliarmos quem estiver errado, uma hora mais cedo ou mais tarde vai aparecer a verdade, queridos. Porque a mentira, ela tem perna curta, né? Ela não consegue se sustentar. Mas a verdade, ela é sempre a mesma, né? Você vai num tribunal, eu já fui uma vez no tribunal, depois a favor da minha empresa, lá onde eu trabalhava, e um rapaz, era briga de irmãos. E, e um queria, eu liberava o serviço, né? Eu prestava o serviço para. Um era o patrão e o outro era o que recebia o serviço e eu liberava o serviço. E ele acusou de que o irmão trabalhava lá dentro e era tudo mentira. E acabou que eu fui para o tribunal, ele foi atrás de justiça e a justiça pediu alguém que fosse de testemunha. E o meu patrão confiava muito em mim. Queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive patrões extraordinários. Todos eles, o meu marido fala assim: nossa, se você tivesse que voltar, todos eles me recebiam de volta, porque eu sempre trabalhei com amor e excelência pelos meus líderes. Sempre amei todos eles. Sempre foram pessoas admiráveis. E ele chegou para mim e falou assim: Neide, você vai depor em favor da empresa. Eu fiz: ai, meu Deus, tribunal, tenho medo. Ele falou: não, você vai. E eu fui, cheguei lá, e o juiz, ele firmemente, né, ele traz a Bíblia, faz a gente pôr a mão sobre a Bíblia, e ele fala: você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Sim! Saiba que tudo que você falar poderá ser usado contra você mesmo. Então, se você falar a verdade, você sustentar, e eles chamam, acho que 2, 3 vezes o processo, e todas as vezes que você vai depor, se você falar a verdade, você conta o caso, e ele vai analisando, ele vai vendo que é sempre a mesma história. Então, todas as vezes que sair sempre a mesma história, com certeza é a verdade. Agora, a mentira não, você fala assim, olha, esse lápis aqui é verde. Da outra vez você esquece, porque você não lembra muita coisa, aí passa um tempo, eles já fazem isso de propósito. Eu acho que é turquesa, verde bandeira, e aí não tem como sustentar. Então, a justiça, ela vem do Senhor, ela pertence ao Senhor. Mas, queridos, que maravilhoso que é o nosso Deus, poderoso nas batalhas, Deus forte, Deus fiel. Queridos, que amor é esse? O Senhor amou o mundo e esse amor, queridos, é um amor de valor espiritual, de peso sem igual. Queridos, ele traz uma superação de limites. Você supera os limites, você supera as provações. Você é levado a fazer tudo segundo a vontade de Deus. Vamos lá? Olha a palavra. O que aconteceu com esse pai? Esse pai, ele tinha 2 filhos e tinha muita herança. O filho mais novo sempre viveu ali e é aquele jovenzinho que você fala, olha, não vai lá, você vai quebrar a cara, você vai fazer isso, ele não escuta, ele quer experiências. E esse jovenzinho pegou o dinheiro e foi viver as suas experiências. Bom, o pai sabia que a vida era dura e disse para ele, olha, não vai, não vai. Não, eu vou. Tá bom, eu vou liberar. Queridos, qual é o pai que permite que o filho quebre a cara sem doer nele? Eu não conheço.
todos os pais permitem que o filho vá, ou ele joga uma praga, né? Você vai quebrar a cara e você vai ver só. Ou então ele, né, fica moado, depressivo, largado, esperando que tenha uma notícia para que esse filho volte. Ou no fim torce mesmo que não dê certo para voltar. Mas alguma coisa vai acontecer. Nenhuma separação, nenhuma cisão é boa. Nenhuma. Então, ele permitiu que esse filho fosse. E, de fato, veio uma grande fome. O Senhor ensina. Se não houve o pai, se não houve a mãe, o Senhor ensina. Então, não tem como, queridos. Se a gente não aprende por aqueles que são nossos tutores, o Senhor vai ensinar. Tem gente que fala, a vida acaba ensinando, né? Mas as experiências são ruins lá fora. E esse filho foi viver e gastou tudo. Por que gastou tudo? Porque, na verdade, ele pegou uma herança antes do tempo. Então, não, não, não teve. Ele era muito novo, ele era imaturo, ele não tinha como administrar tudo aquilo, ele não sabia. Na verdade, ele não queria administrar, montar uma empresa, nada. Ele só queria curtir, viver, conhecer a vida de uma outra forma. Experimentar se realmente era mal ou não era mal, se servia ou não servia. Bom, enfim, ele foi. Acontece que esse pai, né, segundo estudos mais aprofundados, diz que ele, todos os dias, no fim da tarde, ele ficava no fim, ele ficava olhando da janela, olhando pela estrada que ia longe, esperando a volta deste filho. O mais velho ficou ali, sabe, tipo, se sentindo, olha, eu não saí daqui, eu que tenho que ser mais honrado, porque agora ele vai me reconhecer, ficou ali. Só que quando esse rapaz resolveu voltar, queridos, diz os estudos mais aprofundados que aconteceu uma coisa tão maravilhosa. Hoje eu quero falar a versão que eu fui buscar nos estudos, que diz assim, que o pai foi provado. Ah, o pai, vamos ver a versão do pai sendo provado? Essa situação Deus permitiu para ver as estruturas do pai, se ele iria suportar ou não. E como ele iria receber? Queridos, Deus permite todas as coisas. Deus permite sermos provados, injuriados, massacrados, pesados, caluniados, desprezados. E Ele quer ver até onde vai o limite dos nossos nervos. Domínio próprio. Uau! Fruto do Espírito. Queridos, não é fácil você ter domínio próprio. Não é fácil. Não é. Eu falo assim para o meu marido: olha, você está na prova, hein? Teus nervos estão ficando afiados. Ou você morre, 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 ou então você deixa os nervos falarem por si. E esse pai, o Senhor ficou deixando para ver o que ele ia fazer. Queridos, nós temos a livre escolha, tá? Liberdade que não temos, porque toda liberdade vem com uma bagagem de responsabilidade. Então, não é tão liberdade. Porque a minha liberdade vai até o limite do outro. Ou seja, né? Eu só posso ir com o outro até onde eu fui. Isso é um fato. Não tem como eu fazer mais para o outro além daquilo que eu já não fui. Então, eu só posso ir com o outro até onde eu fui. E esse pai foi testado pelo Senhor. Então, esse amor, queridos, desse filho voltar e ele tirar a roupa do filho sem acusar, ele podia falar assim, tá vendo? Quebrou a cara, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Porque a gente faz assim, né? A gente faz para criança, tá vendo? Bem feito. Hã? Falei, não põe o dedo na tomada. Tá vendo? Mas tem que quebrar a cara para aprender. Tem. Isso aqui, queridos, é a nossa humanidade. Porque esse amor, o pai falou, não,
tira essa roupa suja. O Senhor limpou, o pai limpou ele, pôs uma roupa nova, colocou um anel no dedo, deu autoridade de novo. Sabe o que o pai fez? Queridos, dizem os estudos que o céu do Senhor, neste dia, diz que o Senhor se alegrou tanto com a atitude desse pai, que o Senhor até criou uma lei. O Senhor falou: Uau, que magnífico! Vou usar isso. E diz que o Senhor criou a lei, oferta de resgate, né? Oferta de resgate. Essa oferta de resgate, ela tem um poder divino e abençoador. Quer fazer o quê? Mover os céus de Deus. Esse pai moveu, essa atitude de amor dele, queridos, de olhar esse filho que desonrou, maltratou, desprezou a herança, desprezou a casa do pai, foi embora. Esse filho aí merecia uma pisa. E o pai o amou. Um transgressor. Que amor é esse? E diz que o Senhor usou isso. Uau, vou usar isso, que maravilhoso. Diz que o pai, nesse dia, ele pegou esse filho, ele trocou a roupa dele, ele trocou as sandálias dele e disse que, segundo os estudos, que ele foi nos cartórios da cidade e abriu novamente o testamento e recolocou o filho na herança de novo. E foi por isso que o filho mais velho protestou, que ele falou: peraí, então agora ele vai participar da minha herança, porque agora é minha. E o pai falou: não, tudo aqui é meu e eu dou para quem eu quiser. Uau, que poderoso isso, queridos. Poderoso. Isso aí, ele revogou nos cartórios. Então, ou seja, toda acusação de desertor, né, foi anulado. Ele voltou a ser herdeiro novamente. Queridos, que pai conseguiria fazer isso? E colocou esse filho para dentro da aliança novamente. E aí o Senhor olhou para esse pai e falou: nossa, o que ele fez? Quem conta essa parábola é o Senhor Jesus. Então, isso foi algo que aconteceu lá atrás. E lá dos céus, Jesus, o Pai e o Espírito Santo contemplaram essa atitude. E aí foi aonde que o Senhor falou: opa, vou fazer a oferta de resgate, resgate pelo preço. Então, todos nós, queridos, somos o filho pródigo, que outrora nós conhecemos a palavra do Senhor e constantemente nós estamos o quê? Nós estamos colocando no lugar de perder a herança que o Senhor tem nos dado. Lembra de segunda-feira da herança? Queridos, nós temos uma herança e o Senhor tem confiado a nós essa herança. É a vida eterna, é uma porção, são as palavras, é a forma com que nós estamos cuidando das pessoas dentro das igrejas. Será que a gente tem um coração para suportar tudo isso? Queridos, a pessoa sai da nossa igreja, fala mal de nós, comeu da nossa mesa, foi nutrido, foi trocado de vestimenta, sai, fala mal, gasta tudo, quebra a cara e volta. Será que a gente teria estrutura deste pai e receber de volta? Que amor é esse? Bom, esse é um amor de valor espiritual, que nos garante os 12 frutos do Espírito. E esses 12 frutos do Espírito falam de um governo sobre o domínio próprio. Queridos, nós precisamos deste amor. Este amor é tudo que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigada por esta palavra, que a alegria de nos recuperar, Senhor,
da terra da servidão. Muito obrigado, Senhor. Ah, meu Deus, se não fosse pelo amor que o Senhor tem pela humanidade, que enviou o Senhor Jesus para que por ele nós tivéssemos resgate das velhas obras. Pai, em ti nós reconstituímos toda uma vida espiritual. Meu Deus, que nós possamos receber, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que precisam de um perdão, que eles sejam, Pai, liberados para esse perdão, que eles sejam reconciliados nesse amor. Pai, em nome de Jesus, esse amor perdoador incondicional do Pai traz de volta, Senhor, filhos e filhas para dentro de uma aliança de casamento. Ah, meu Deus, para dentro de uma aliança do Pai, para dentro da aliança que é a Igreja de Cristo Jesus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Esse amor, Pai, que nos ensina, que nos delega, que nos acompanha. Ah, meu Deus, esse amor, Senhor, que faz com que nós geramos frutos dignos de arrependimento. Nos perdoa pelas nossas maldades, pelas nossas fragilidades. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todos aqueles, Pai, que outrora saíram das igrejas, aqueles, Pai, que não concordaram com a nossa forma de pensar, de agir, de falar. Nós te pedimos, Senhor, que o amor do Senhor nos alcance. Pai, em nome de Jesus, que o amor do Senhor venha a banhar, Senhor, inundar nós como igreja, como corpo de Cristo, a nossa rede apostólica, nossa igreja, Pai, nossa família, nossos bens, nossos negócios. Não permita, Senhor, que ficamos no mundo sem rumo, mas que possamos voltar para o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite favorável em nome de Jesus. E amanhã nós encerramos a primeira semana de 7 que nós estamos aqui no propósito de Yom Teruah. Amém? Que o amor alcance vocês e que vocês se aproximem do amado, porque nele todas as coisas são reconciliáveis, em nome de Jesus. Quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, seja tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem um grande amor por vocês. E como diz, né, um apóstolo amado nosso, se alegrem, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida, em nome de Jesus. Até amanhã. Shalom, shalom.